Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional no livro de Atos, hoje no capítulo 19, versículos 11 até o versículo 22. Diz a palavra do Senhor que em Atos 19, 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Meus irmãos, continuando aqui a estada de Paulo em Éfeso, vemos que no texto anterior, Paulo ele lida com os seus opositores de uma forma bem tranquila. Ele tira aqueles que creem, aqueles que queriam aprender um pouco mais sobre o Evangelho. Ele sai com esses discípulos para um lugar em separado, talvez um lugar especial mesmo, né? Essa casa ou essa escola de um senhor chamado Tirano, e esta escola promoveu ali o ensino bíblico para estes irmãos, para esses discípulos por 2 anos. Paulo esteve então nesse período na cidade de Éfeso ensinando aqueles que haveriam de crer. E os milagres eram contínuos, afinal Paulo estava cheio do Espírito Santo e as pessoas também estavam cheias de fé e sedentas pelo Evangelho, sedentas por Deus. Nós vemos aqui o relato bíblico dizendo que lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos e estes eram curados. Também espíritos demoníacos saíam deles, né? Espíritos malignos saíam dessas pessoas. Irmãos, nós precisamos nos atentar aqui a questão que nós já tratamos anteriormente. Este é um texto narrativo e ele não tem intenção de trazer nenhum dogma, nenhuma doutrina acerca disso. Então, o que nós percebemos é que não é o objeto em si que cura as pessoas, né? Então não é o avental, não é o lenço que Paulo usou que estava realmente curando, mas muito provavelmente o que estava promovendo a cura na vida dessas pessoas, também a libertação desses espíritos malignos, era a fé dessas pessoas. Não apenas a fé, mas a intercessão e a oração de todos os apóstolos e toda a liderança ali da igreja. Imagino que Paulo, um homem também de oração, colocava-se nessa posição de orar
sempre que ele ficava sabendo de algum doente, de alguém que estava possuído por espíritos malignos. E por isso, esses objetos eram levados como uma forma de conectar fisicamente essa questão. Mas uma coisa muito interessante que nós precisamos nos atentar é que o texto aqui ele vai dando um enredo para mostrar para nós que nós precisamos nos preocupar com o mundo espiritual. O mundo espiritual é real e mais real do que a gente imagina. Então, Lucas fez questão de registrar essas curas, essas libertações que estavam acontecendo no mundo espiritual e estavam se materializando na vida das pessoas, ou seja, a cura acontecia no mundo espiritual e as pessoas eram curadas fisicamente também, assim como aconteceu ali com aqueles filhos de Seva, aqueles 7 filhos de Seva que foram expulsar alguns demônios e eles diziam, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu expulso você, demônio. E de repente, um dia, aconteceu que um dos demônios resolveu responder e respondendo disse, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês quem são? E esse demônio saltou sobre eles, fazendo com que eles fugissem ali até nus, Então passaram vergonha, ficaram nus e feridos. Gente, o que o texto quer trazer aqui é a importância de nós nos atentarmos para o mundo espiritual. Isso porque logo depois nós vemos que as pessoas se encheram de temor, foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Portanto, tudo o que aconteceu ali, de alguma forma, serviu para a glória de Deus. Deus permitiu para que o nome dele fosse engrandecido. Mas o que nós precisamos nos atentar a esse texto então? Primeira questão que nós precisamos nos atentar é que Satanás ele usa os meios ele usa das suas artimanhas aí, para confundir os meios com os fins. O que é isso? Ele usa das suas artimanhas para confundir as pessoas, idolatrando as pessoas que foram instrumento de libertação por meio do poder de Deus. Então, o poder de Deus age na vida das pessoas, age na vida de Paulo, e aí aqueles espíritos malignos falam, Paulo, eu sei quem é, então vocês não prestam não, e vai para cima daquelas pessoas. O poder não está na pessoa em si, mas o poder está no nome de Jesus. Então aqueles filhos de Seva, eles deveriam invocar o nome de Jesus, se apropriar desse nome de Jesus, e do poder que há no nome de Jesus, e expulsar os demônios pelo poder que há no nome de Jesus. Não é apenas dizer, mas porque Paulo prega ou aquilo, Isso já é um tipo de idolatria. E nós vemos que o demônio, os espíritos malignos, eles ficam ali esperando uma oportunidade para promover essa idolatria. Então eles falam, olha, Jesus, eu sei quem é. Paulo, eu já ouvi falar. Então as pessoas começavam a olhar para Paulo com um olhar de idolatria. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Importante nesse texto é mostrar que existe uma realidade espiritual que a gente precisa se preparar também para expulsar demônios. Não é de qualquer jeito, não é chegar lá e falar coisas ao vento que os espíritos malignos vão sair. Então a gente precisa se preparar, a gente precisa se santificar, a gente precisa jejuar, a gente precisa também se apropriar do nome de Jesus, do poder que há no nome de Jesus. Amém? E seguindo aqui, diz que houve grande temor, o nome de Jesus era engrandecido e muitos dos que creram, eles tinham uma prática ali, que era confessar os pecados e declarar abertamente suas más obras, ou seja, eles estavam confessando publicamente os seus pecados. Meus irmãos, isto é um forte indício de avivamento. Quando nós temos essa coragem de confessar os pecados publicamente, este é o início de um avivamento. Quando nós confessamos os nossos pecados
Este é o indício forte de avivamento. Mas não é só confessar, precisamos nos arrepender e precisamos mudar também, né? Então a mudança de vida faz parte desse processo aqui. O avivamento, ele é mais do que apenas confessar. Então o primeiro passo os efésios estavam dando de confessar publicamente as suas más obras. E olha só que interessante, nós precisamos nos atentar que o texto fala de alguns que estavam praticando feitiçaria, algumas pessoas que estavam tinham livros, né? Eles tinham praticado ocultismo, né? E eles queimaram publicamente esses livros. O valor desses livros era o total de 50 mil dracmas, ou seja, aproximadamente, atualizando os valores de hoje, aí, aproximadamente 5 milhões de reais. Imagine só, 5 milhões de reais em livros sendo queimado. Mas Lucas fez questão de colocar esse texto aqui, colocando os valores e tudo mais. Por quê? Porque ele queria mostrar que não importa o tamanho do pecado, não importa o valor monetário dele, o valor monetário envolvido nesse pecado. Esse pecado precisa ser confessado, esse pecado precisa de arrependimento da sua parte e você precisa, então, mudar a sua vida, né? Então, precisa dessas três etapas para que você experimente o Espírito Santo na sua vida, para que a gente possa experimentar um avivamento genuíno em nós e no nosso país. Então, que nós possamos começar desde já, confessando os nossos pecados, dando-nos coragem para isso, não importa o tamanho do pecado, não importa o valor do pecado, ainda que seja muito valioso, ainda que seja algo que você guarda no íntimo do seu coração, que o Senhor lhe dê coragem para confessar e para mudar de vida. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos, ó Deus, por esse relato bíblico aqui em Efésios, no livro de Atos, que aconteceu em Éfeso. Nós queremos te agradecer porque por meio de toda essa história nós aprendemos que há uma realidade espiritual e que o Senhor luta por nós, que o Senhor, ó Deus, está atento a tudo que está acontecendo neste mundo espiritual e que nós tenhamos verdadeiro temor, um grande respeito em relação a isso, que possamos também nos santificar, nos preparar para que, caso aconteça alguma situação de libertação, que necessite de libertação ao nosso redor, nós estejamos aptos a isso, que a gente possa se apropriar do poder que há no nome de Jesus e assim também possa manifestar, ó Deus, ser instrumento do Senhor para que a cura chegue até as pessoas, para que a salvação chegue a todas as pessoas. Em nome de Jesus, que o Senhor prepare também o nosso coração para que haja um avivamento na nossa vida, na nossa família, também na nossa cidade, na nossa igreja, no nosso país, e que tudo isso comece com a confissão pública de pecados. Ó Deus, que haja mudança de vida a partir dessa confissão, a partir do arrependimento que nós só podemos ter em Ti, Senhor. Opera em nós esse arrependimento, que nós tenhamos a coragem de confessar, assim como tivemos coragem para pecar, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor traga libertação para o Teu povo e que o Senhor nos ensine a cada dia, ó Deus, a experimentar o Senhor, o Seu Espírito Santo crescendo cada dia mais em nossas vidas. Nós oramos agradecidos pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Deus abençoe, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se você sentiu que deve confessar, eu peço que você procure, recomendo que você procure o seu líder, seu discipulador ou até mesmo pastor da sua igreja e eu também estou à disposição para que você possa abrir o seu coração, para que você possa trazer aí publicamente e começar esse primeiro passo de arrependimento, de confissão de arrependimento e de mudança de vida, porque assim nós vamos experimentar o avivamento e o Espírito Santo descendo sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe, tamo junto, um forte abraço e tchau.